Tá? Eu vou começar fazendo o meu comentário aqui dizendo o seguinte. Não tinha outro resultado neste jogo pelo que o Internacional demonstrou a não ser a vitória. E digo mais, a vitória ficou barato para o Bolívar. No primeiro tempo, o Inter poderia estar ganhando de 3 ou 4-0 com naturalidade. O Kudê fez uma modificação que deu muito certo, ao qual eu, principalmente, e muitos de nós estávamos com desconfiança antes da partida. Com a lesão do Vitão, Hugo Malho foi colocado como zagueiro. E ele não ficou fazendo dupla de zaga com o Mercado, não. Ele entrou numa linha de 3. O Inter jogou num 3-5-2 o jogo inteiro. Com o Hugo Malho se destacando na zaga do Inter. E o René, pelo lado esquerdo, fazendo o terceiro zagueiro, muito bem. Muito bem. O René, eu acho que subiu no jogo duas vezes no primeiro tempo e não subiu mais. Sabe por quê? Porque teve um cara que se destacou de maneira espetacular. Espetacular. Hoje todos os colorados têm que bater palma de pé. Claro, pro time todo, mas principalmente pro cara chamado Wanderson. Um cara que foi muito cobrado por nós, um cara que fez um 2023 até aqui muito ruim e que nesse jogo jogou o fino da bola. Marcou, taticamente foi muito bem, dando assistência para o René pelo lado esquerdo. O René não sofreu nenhuma bola, o René só ficou com, vamos dizer assim, com a sobra do que passava pelo Wanderson. O Wanderson marcando, roubando bola, dando opção de passe. O primeiro gol foi uma jogada espetacular do Wanderson, cortando pelo meio, o zagueiro ficou em dúvida e ele foi, cruzou pro Ener Valencia fazer um golaço de perna canhota, oportunista. O futebol que o Inter demonstrou hoje é futebol, gente, de campeão. Se vai ser campeão, não sei, não sabemos. Eu não vou iludir ninguém e não vou me iludir. Mas o futebol que o Inter tá jogando, porque eu observo o Boca jogando, o Palmeiras jogando, o Racing jogando, o Fluminense jogando, o Inter tá amadurecendo. O Inter está crescendo de uma maneira espetacular na hora certa. Parabéns ao Internacional. E tá aqui um crítico do Eduardo Kudê, e estou me rendendo ao trabalho do Eduardo Kudê, que eu, mesmo criticando, sempre banquei o Eduardo Kudê como um bom treinador. O Kudê que nós vemos hoje no Internacional não é aquele Kudê de 2020. Nem no temperamento e nem taticamente. É um Kudê que viu que não estava dando certo no 4-1-3-2, que levava gols todos os jogos. É um Kudê que está armando o time num 3-5-2, que por vezes se transforma num 4-1, 4-1 dentro da partida, com variações de jogo, protegendo a sua zaga. E você vê que uma zaga protegida, como ela se torna boa. Cara, o Hugo Malho fez uma partida espetacular hoje, cara. Cortou linha de passe do adversário, deu uma cobertura espetacular pro Bustos. O Bustos hoje jogou muito bem. Por que o Bustos jogou bem? Porque o cara tava protegido, cara. Por que o René foi muito bem? Embora o René não fosse o ala hoje. Hoje o René foi um terceiro zagueiro. Mas ele tava protegido. Os caras não se criaram pra cima do René. E parabéns para o Wanderson. Parabéns para o Wanderson, taticamente perfeito, tecnicamente perfeito, driblou, correu, fez um inferno a zaga do Bolívar. O Bolívar teve uma chance de gol, gente. Uma chance de gol o jogo inteiro, num pênalti, aos 40 minutos do primeiro tempo. A única chance de gol que o Bolívar teve foi num pênalti. E o Rocher pegou. O Rocher, que fez poucas intervenções, é verdade, mas intervenções cirúrgicas, nos dando tranquilidade, trazendo tranquilidade ao nosso gol. O Johnny, eu até apelidei o Johnny na jornada aqui com o Marcão, o Johnny Cross. O que o Johnny jogou hoje? O Johnny desfilou hoje no campo, cara. Ai, mas era o Bolívar.
Não, pera lá. Tava todo mundo dizendo que o Bolívar não era só na altitude, que era um baita time. Então nós não vamos desmerecer a vitória do Inter. O Inter deu aula de futebol. Jogou bonito. No primeiro tempo, quando o Bolívar tentou atacar, o Internacional, o contraveneno do Inter foi o contra-ataque mortal. Com o Ener Valencia, o Alan Patrick enfiando bola, o Maurício, que destoou um pouquinho das próprias atuações, não foi tão bem assim, mas também enfiou algumas bolas boas pro Wanderson. Se apresentou pro jogo, o Alan Patrick, deixar o Alan Patrick livre, meu filho, foi o grande erro dos caras no primeiro tempo. O primeiro tempo era para ter terminado 3-0 pelo menos. O Inter teve 5 chances de gol claras. Duas com o Ener Valencia, uma foi gol, a outra não. 2 com o Maurício e uma com, se eu não me engano, foi com o Alan Patrick, né? Que ele chutou de fora da área, que o goleiro fez uma defesa. Agora não me lembro se foi ele ou se foi o Wanderson. O Inter teve 5 chances de gol no primeiro tempo. O Inter foi maduro. Um time que sabia o que fazer dentro de campo, sabia qual era a proposta do adversário, e isso é mérito do Eduardo Cudê, que fez a leitura certa do jogo. O Inter foi um time cascudo, mas ao mesmo tempo, a palavra certa, um time fulminante. Essa é a palavra certa, um time fulminante. Né? Era para ter terminado 6 hoje para o Inter, a 0. E não seria muito, porque o Inter produziu. No segundo tempo, teve uma chance com o Maurício de perna direita também. Teve uma chance com o Ener Valencia, só que ele estava meio desequilibrado, que ele chutou para fora. Teve chance com o Alan Patrick de frente pro gol. O Internacional criou chances de tudo, qualquer lado e de todo e qualquer jeito. E todos os jogadores foram bem. Todos. Não tem um jogador que tu vai dizer que foi mal. Talvez o Maurício ali... Talvez o Maurício um pouquinho abaixo, mas ele se apresentou, deu passe, deu lançamento, foi bem também. Num jogo que era decisivo. E aí, muitos torcedores, muitos colorados, dizendo assim, o Internacional sempre entrega para esses times. Hoje, o Internacional está provando nessa Libertadores que está exorcizando alguns fantasmas que nós tínhamos. O Inter não passa nos pênaltis, passou do River. O Inter, na altitude, não vai conseguir nada. Ganhou na altitude. Ah, mas aqui, o Inter normalmente entrega, vai entrar de salto alto. Não entrou de salto alto. Ah, o nosso goleiro não pega pênalti. Pegou pênalti. Ah, mas o Internacional não marca gols no ataque. Marcou gols. Ah, mas o Internacional, no momento decisivo, entrega a rapadura. Não entregou. O Inter exorcizando fantasmas. Com um grupo que é vencedor. Mercado, René, Bustos, Arangues, Bruno Henrique, Ener Valencia. Todos os jogadores cascudos, vencedores. Parabéns, Internacional. E eu, que talvez seja um dos maiores, dos colorados mais críticos aqui, que tem canal no YouTube. Os mais críticos dessa direção. Ser crítico é uma coisa. Como que se diz? Torcer um torcedor negativo só porque a direção, eu não gosto da direção, é outra coisa. A direção tá de parabéns. Por quê? Porque foi a direção que contratou o Rocher. E que no dia em que o Rocher foi contratado, eu disse, a direção pode ter errado em muitas coisas, mas essa é uma baita de uma contratação. Passou pelas mãos do Rocher nós estarmos aqui também nas semifinais. O Ener Valencia... A direção esperou 3, 4 meses pelo Ener Valencia. Ah, mas ele jogou lá no Fenerbahçe. Ai, o grande campeonato. Tá aí o Ener Valencia. A direção precisava ter mudado de treinador há muito tempo já a direção. Mas mesmo que atrasado, ela mudou o treinador. E tá aí o trabalho do treinador. Então, assim, parabéns à direção. Parabéns ao presidente Alessandro Barcelos, que vendo a incompetência do dirigente, do William Thomas, sabendo da ineficiência deles, ele matou no peito e viajou lá para a Turquia, viajou para a Europa para contratar o Arangues e contratar o Ener Valencia.
Parabéns ao presidente. Porque também viu a incompetência dos seus contratados. Se o presidente foi incompetente em contratar o William Thomas, que não servia para o Inter, ele foi competente em perceber que fez a cagada e ele mesmo foi lá contratar esses jogadores. O Arangues, quando foi anunciado pelo presidente, 40%, 50% da torcida torceu o bico e diz: é ex-jogador. É ex-jogador. É chinelinho. É canela de vidro. Etc e tal, etc e tal. Está se provando a cada dia, a cada centavo que o Arangues foi. Se o Arangues conseguir ganhar a Libertadores da América, ele se pagou. O 1,5 milhão que é pago... O Ener Valencia jogou 4 partidas na Libertadores da América. 4 partidas! Não é gauchão, tá bom? Não é gauchão. Atenção, o Ener Valencia não está jogando gauchão. 4 partidas! Emendando temporada, cansado, desentrosado com os companheiros. 4 partidas. 4 gols. Sendo que poderia ter sido 5, se não fosse o nariz dele que estava na frente hoje.